Vamos ler ainda agora, eu mesmo vou fazer a leitura para vocês, da nossa mensagem dessa manhã. 1 João 5, de 1 a 5, depois 11 a 13 e 19 a 21, que está tudo já juntinho aqui no nessa ordem de culto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Meus queridos, essa é uma meditação que a gente vai fazer sobre esse texto, mas principalmente vamos nos prender ao texto final, a última linha, que é: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então essa é uma mensagem sobre idolatria. E a gente vai ver que idolatria é uma coisa extremamente presente no nosso dia a dia e que ela é um tema central da vida e da piedade cristã. Mas para a gente entender isso, nós precisamos antes entender algumas coisas. Primeira delas, nós fomos criados à imagem de Deus. E fomos criados para adorar a Deus. Cristo é a razão da existência. Como nós lemos aí, na primeira leitura que nós fizemos nessa manhã. E se você retomar, por favor, pegue a sua ordem de culto, o verso 15, olha o que diz. Falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Outra coisa que nós vemos também no catecismo, que a gente usa, o catecismo maior. Para que o homem existe? Qual é o fim principal do homem? E o texto lá diz, o fim principal do homem é conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, fomos criados para a glória de Deus. Mais ainda, Romanos 11 vai dizer assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porém, o que aconteceu? Os nossos representantes, os primeiros pais, Adão e Eva, romperam a aliança com Deus. Quando eles romperam essa aliança, eles quiseram ser Deus de si mesmos. E assim o pecado entrou no mundo. E aí tem uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não entende, e até mesmo muitas igrejas ensinam isso de forma errada. O pecado não é uma quebra de código apenas. O pecado é um estado que o mundo se encontra. O pecado é uma condição. O pecado não é uma simples transgressão. Fazendo uma comparação aí jurídica, que sempre a gente acaba fazendo, né? Quando a pessoa transgride a lei, só é que ela se torna aí passível de punição ou que ela se torna transgressora. Né? Nós nascemos num estado pecaminoso. É uma questão só de tempo de que o pecado se manifeste. Então nós não somos apenas pessoas que quebram regras. Nós estamos num estado de pecado. Mais do que isso, o pecado ele não comprometeu só, não é só uma questão do nosso relacionamento ou só os seres humanos. O pecado comprometeu o estado das coisas. Por causa do pecado existe doença, por causa do pecado existe degeneração genética, por causa do pecado temos dificuldade nos nossos relacionamentos, por causa do pecado existe a morte. Então o pecado trouxe problemas físicos, vamos dizer, para o cosmos, para todo o universo.
Por causa desse estado de pecado, nossos desejos se tornaram desordenados. Ou seja, nós continuamos a gostar das coisas que Deus criou para que gostássemos. Relacionamentos, pessoas, arte, boa comida, boa bebida, ter êxito nas coisas que eu faço, etc. E tudo isso, gostar de tudo isso é legítimo. O problema é que por causa do efeito do pecado em nós começamos a amar essas coisas mais do que a Deus. E isso é o cerne da idolatria. Porém, o estado de pecado nos faz idolatrar essas coisas. Para a gente entender, então, esse verso 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos, né? 1 João 5, 21, nós temos que entender tudo isso que nós conversamos. Que Deus nos criou a sua imagem, que Deus nos criou para adorá-lo, para glorificá-lo, e que por causa da herança corrupta que nós herdamos dos nossos representantes, Adão e Eva, nós estamos nesse estado de pecado. E esse efeito do pecado foi devastador. Tão devastador que o Senhor teve que colocar uma lei. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Ou outro que mais provavelmente esteja aí na sua mente quando perguntaram a Cristo, quais são os maiores mandamentos? Qual é o maior mandamento? Jesus falou, são 2. O primeiro é, esse eu acho que está na cabeça de vocês, amarás o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, essa inclinação de não colocar Deus em primeiro lugar é tão forte que se tornou o primeiro mandamento. A primeira coisa que você deve fazer, não tenha nenhuma coisa, não tenha nada no seu coração em prioridade além de mim. Essa é a tradução do primeiro mandamento. Portanto, a última linha de 1 João deixa-nos com a questão mais básica com que Deus confronta o coração humano. Alguém ou alguma coisa que não Jesus Cristo tem controlado a confiança do nosso coração, como objeto, preocupação, lealdade, serviço ou prazer? E aí, crianças, olha, eu ia pedir para elas desenharem o coração, mas já tem gente desenhando o coração. Muito bem, eu quero que vocês façam 3 desenhos, as crianças. Vocês receberam 2 folhas, então vocês têm que separar um espaço aí. Eu quero que vocês façam 2 corações, e eles têm que ser um pouco grandes, porque vocês vão fazer um desenho dentro desse coração. E vocês vão ter que desenhar 3 corações. Um vai estar vazio, e os outros 2 eu vou explicar mais para frente como que vocês devem fazer. O que vocês vão pôr dentro. Então eu quero que as crianças desenhem um coração, mas lembre-se, não pode fazer um coração pequenininho, porque se você fizer, depois você não vai conseguir desenhar nada lá dentro. Então, crianças... mas tem que desenhar grandão, porque depois você vai fazer um desenho pequenininho dentro do coração. Tá bom? E depois eu vou explicar. Vai fazendo um coração bem bonito. E não encham nada dentro, porque senão depois não vai caber o próximo desenho. Então a pergunta é, o que tem ocupado o meu coração? Ou melhor, o que é a minha motivação? Alguma coisa que não Cristo tem controlado a confiança do meu coração? Como objeto, como preocupação, como lealdade, como serviço ou como prazer? Isso é uma questão que influi a motivação imediata dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. No conceito bíblico, a questão da motivação, e aqui nós estamos fazendo uma discussão sobre comportamento, e até uma discussão psíquica, o que te motiva? No conceito bíblico, a questão da motivação é uma questão de senhorio. Quem ou o que regula o meu comportamento? Deus ou um substituto? A resposta que todas as filosofias, psicologias e sociologias não oferecem é realmente muito simples. A motivação humana é sempre com respeito a Deus. A motivação encontra-se e observa-se na vida real como um fenômeno intrinsecamente binário. Fé ou idolatria. Em resumo, é uma questão de adoração. O que eu adoro? A Deus ou as coisas que Deus fez? Que pode ser as pessoas, os prazeres, os relacionamentos, e aí vai. Seres humanos são criaturas aleatoriamente adoradoras. A questão mais profunda da motivação não é o que me motiva. A questão final é quem é senhor desses padrões de pensamento, sentimento ou comportamento. Numa visão bíblica, somos todos religiosos, presos inevitavelmente a Deus ou outro. O fato é que a motivação humana carrega em si um relacionamento com Deus. Quem, além de Deus, é meu Deus?
E quando nós falamos da visão bíblica, nós estamos falando como se fosse assim, ó, existe uma visão bíblica e existe a outra, como se fossem verdades para você comparar. Mas é claro que nós sabemos e cremos que a palavra de Deus é a verdade sobre esse mundo revelado, sobre esse mundo que estamos. E, portanto, a visão bíblica é a visão verdadeira. A questão da motivação, no fundo, é uma questão de adoração. Eu me devoto por algo, necessariamente. Seres humanos são seres que se devotam, são seres que se apaixonam, são seres que amam, são seres que se apegam. Tanto é que já há quem defenda que a melhor definição de homem, de ser humano, não é o Homo sapiens, que é o homem que sabe, mas é o Homo religius. O homem, a característica principal do homem, que o diferencia até mesmo dos animais, é que ele se devota a algo, sempre, inevitavelmente. Isso é uma característica da humanidade. As pessoas se devotam a algo. Por quê? Lembra que eu estava falando que houve a queda, e por causa da queda o pecado se tornou uma condição. Porém, o pecado distorceu algumas coisas, mas não todas as coisas. E uma delas que o pecado não distorceu foi essa essência de sermos adoradores. Mas aí sim vem o efeito do pecado em torcer a que adoramos. Ele distorce como adoramos e a que adoramos. Mas o pecado não tirou uma característica essencial que Deus colocou na humanidade, que é sermos adoradores. E o Novo Testamento junta o conceito de idolatria e o conceito de desejos desordenados que regem a vida. E nós vamos ver algumas passagens, então, que falam sobre isso. A palavra usada, tem uma palavra no grego que ela vai ser traduzida de várias formas diferentes, que descrevem esse efeito do pecado que nós estamos falando, essa distorção em adorar, em se motivar por outras coisas que não a Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A palavra no original, epitomia, foi traduzida aqui por concupiscência. Efésios 2,3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A gente identifica nesse versículo, vou abrir um parênteses, dois inimigos da vida cristã e da fé, que é a inclinação da carne e os pensamentos, que na verdade no versículo seguinte de Efésios, em 2,4, vai falar que a gente seguia o curso desse mundo. Então, dois inimigos da nossa vida cristã é a nossa carne e o mundo. E nós vamos ter um terceiro inimigo, que é o diabo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha outra característica interessante sobre esse problema dessa inclinação. Essa inclinação que nós temos de nos devotar a essas coisas que não a Deus, são enganosas. Elas nos seduzem, elas mentem, dizendo que nós seremos felizes se tivermos tal coisa. Eu serei feliz se meu filho for bem-sucedido. Eu serei feliz se eu comprar tal coisa. Eu serei feliz se eu conseguir tal coisa. Eu serei feliz se eu tiver uma tarde de descanso. Isso é engano. Não é isso que nos fará felizes, nos trará contentamento. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Então aqui epitomia é traduzido por paixão carnal. E olha só, essa briga que existe então, por causa da corrupção, por causa do estado de pecado, fazem guerra contra a nossa alma. Né? Todos vocês aqui com certeza já tiveram, eu lógico me incluo nisso, a triste situação ou a frustração de se ver fazendo algo que não gostaria de ter feito. E às vezes até planejou, isso não é bom, e a hora que viu, fez. Por quê? Porque existe paixão dentro da alma, porque existe luta dentro do coração. Depois Pedro também, em 4,2, vai usar de novo, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Aqui reforça a ideia de mundo, né? Paixões dos homens, ou seja, aquilo que a sociedade está dizendo que é bom, aquilo que as pessoas dizem que é bom, que vai me fazer feliz, que me seduz. 1 João, que é a mesma carta que estamos usando nessa meditação, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E por último,
Tiago vem e dá uma outra conotação ainda para esse texto. Olha só, né? Traduzindo, a gente traduz de forma diferente em português. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então essa inclinação da carne, ela é sedutora, ela é uma paixão, ela é enganosa. Então, crianças, eu gostaria que vocês desenhassem agora, dentro do coração, uma pessoa ajoelhada. Eu sei que é difícil fazer esse desenho tão bonitinho aí, e os meninos não precisam desenhar uma menina, podem desenhar um menino, mas eu queria que as crianças agora desenhassem isso. Uma pessoa dentro do coração, ajoelhada. O que traduz essa imagem? Tudo isso que nós estamos conversando até agora. Nós somos servos de algo. Porque fomos criados para adorar. Estamos adorando ou a Deus ou alguma outra coisa. Motivação é sempre relativa a Deus. Mesmo para aquele que não crê em Deus. Pois ele se devota a qualquer outra coisa no lugar de Deus. Seja porque ele não reconhece a Deus ou porque ele não quer reconhecer a Deus. Até mesmo porque o ateísmo, as pessoas não nascem como ateus. Elas decidem ser ateus. As pessoas nascem crendo que há Deus. Biblicamente, portanto, a adoração é o principal fator motivacional. O que motiva a mim e a você é o que adoramos. E aí eu quero ler uma história para vocês agora, que ilustra muito bem essas lutas de alma e as adorações. Isso aqui, eu vou ler o fragmento de um livro que se chama Instrumentos na Mão do Redentor. O autor é Paul Tripp. E ele confessa aqui as lutas de alma. É um homem sério, um homem maduro, professor de seminário, pastor, temente a Deus. E olha as lutas de alma dele. Vamos nos identificar com ele, certamente. Um exemplo humilhante na minha própria vida aconteceu numa quarta-feira à noite. Estava dirigindo meu carro indo para casa exausto. Gosto muito de cozinhar. Acho que é relaxante. Então parei e comprei os ingredientes para uma refeição tradicionalmente cubana. Saí do mercado cansado, mas feliz, pensando o quanto minha esposa iria gostar da refeição, já que ela nasceu e foi criada em Cuba. Pensei também o quanto os nossos filhos gostam de feijão preto e arroz e como eles iriam me apreciar também. Somos tão abençoados, temos um pai cozinheiro. O quadro de uma família feliz e um pai calmo me fez sorrir enquanto eu entrava na garagem. Mas eu nem mesmo havia saído do carro, minha filha me cumprimentou e disse que precisava de uma carona até o centro da cidade, quase 1 hora de ida e volta. E precisava disso imediatamente. Eu não queria acreditar. Já sentia minha temperatura emocional subindo. Na volta fiz aquele discurso. Isso sempre acontece comigo. Faltando poucos quarteirões para chegar em casa, minha esposa me telefona dizendo que precisava visitar alguém na volta do trabalho e sugeriu que eu não a esperasse para o jantar. Adeus jantar cubano com a esposa cubana. Ela também me pediu que eu desse uma chegada no supermercado porque Darcy, nosso filho, estava no ensino médio e não tinha nada para levar de almoço no dia seguinte. Com minha maravilhosa refeição cubana deteriorando no porta-malas do carro, passei por minha casa de carro e continuei até o mercado. A esta altura eu já não era mais um homem feliz. Joguei os itens no carrinho quando cheguei à fila do caixa, fiquei um tanto irritado com uma senhora idosa à minha frente que não encontrava caneta para fazer o cheque. 1h30 depois, finalmente cheguei em casa e encontrei meu filho, Darcy, com um papel na mão. No papel estavam as especificações exatas de uma calculadora científica que ele precisava para a aula de matemática no dia seguinte. Antes que ele pudesse falar qualquer outra coisa, eu explodi. O que eu sou? Sou um menino de entregas? Você tem ideia de como foi meu dia hoje? O que aconteceu com o aprendizado de matemática na escola? É para isso que eu estou pagando essa escola? Fui até o carro e ele me seguiu bem longe de mim. Enquanto esperava no carro, do lado de fora da loja, examinei minhas esperanças destruídas, desejando que alguém prestasse um pouco de atenção em mim. Irado com as pessoas que tinham me atrapalhado, que no caso eram as pessoas que ele ama, que são a família dele. Sugeri que comprássemos pizza para o jantar. Dirigi para casa em silêncio, guardei os ingredientes da minha refeição cubana e fui para a sala de estar, ficar de mau humor. Não perca o objetivo dessa história.
a minha ira não foi causada pelas pessoas e pelas situações. Minha ira foi causada por desejos totalmente legítimos, que começaram erroneamente a me governar. Na hora que terminei de fazer as compras para a refeição cubana, estava alimentando o desejo de ter uma noite calma e relaxante. Até aí está tudo certo. Mas uma refeição da qual eu não queria abrir mão. Mas Deus tinha outro plano. Ele tinha feito planos para que eu tivesse uma noite onde eu pudesse servi-lo, servindo a minha família. Ele me deu a bênção de dar, a alegria de colocar minha vida em favor de outras pessoas. Contudo, eu não enxergava assim, porque estava sendo governado por meus próprios desejos. Sobre a minha guerra com as pessoas, havia uma guerra por meu coração. Então, eu acho que essa história ilustra bem as nossas lutas de alma. E o que eu acho importante a gente perceber aqui é que, no dia a dia, nós achamos que essas coisas é que são as culpadas, e não as lutas do nosso coração. É aí que as filosofias e as ciências comportamentais se enganam. E dizem, olha, você precisa aprender a se controlar. Não, você precisa entender quem é Senhor do seu coração. Nisso as Escrituras têm uma resposta mais profunda e mais real sobre a motivação. Mas talvez você possa fazer a seguinte pergunta. Por que que eu sou culpado dessa inclinação que está em mim? Ora, bolas. A verdade é que nós precisamos de novo lembrar que o pecado é um estado, é uma condição. E a teologia reformada ensina isso, que o pecado é uma condição que o ser humano se encontra. O pecado distorceu as nossas relações. Porém, o pecado faz parte do plano soberano de Deus, de nos criar à sua imagem. E Deus deu uma liberdade especial ao primeiro casal, que é o livre-arbítrio. E por meio do sacrifício de Cristo, Deus já vem resgatando e tem resgatado um povo para experimentar uma nova liberdade, que será depois transformada numa outra liberdade ainda, onde viveremos para sempre com Ele. Isso faz parte do plano de Deus. Então, tudo bem, é verdade, você carrega uma inclinação que foi herdada, mas Deus também se sacrificou, encarnando o seu Filho para nos dar solução para isso, por um plano maior que Ele tinha. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus tinha planejado isso. Por outro lado, a Escritura ela é sensível às pressões que sofremos, sem comprometer a responsabilidade humana. Deus entende isso. É por isso que nós podemos pedir perdão, é por isso que somos lavados no sangue do Cordeiro. Mas, como nós lemos em Ezequiel 14, os ídolos estão aqui dentro, nos nossos corações. E como nós vimos até tudo que nós conversamos até agora, ídolos mentem, escravizam e no final matam, né? Até na morte física. Então, já feito esse conceito aí de idolatria, que talvez eu acho que não era, talvez seja novo para uma boa parte de vocês, nós vimos como identificar ídolos. Agora eu quero gastar esse restinho de tempo, que é a parte menor da nossa mensagem, dizendo o seguinte: como se guardar dos ídolos? E, mais ainda, por que se guardar dos ídolos? Só reforçando ainda, eu quero fazer uma pergunta para as crianças. Quando vocês querem uma coisa muito, vocês falam assim, mamãe, eu quero, ou vocês falam, mamãe, papai, ou vocês falam, eu preciso disso? Né? Às vezes fala quero, mas quando quer muito, pelo menos isso eu já percebi lá na minha casa e, na verdade, na minha experiência pessoal. Quando eu estou aflito porque eu quero algo, eu não falo o que eu quero, eu falo o que eu preciso. Eu preciso daquele carro, eu preciso de um celular novo, eu preciso dormir cedo hoje, não tem jeito. Né? Como se, às vezes, já dormiu tarde por outros motivos, mas agora eu preciso dormir cedo hoje para evitar aquela determinada situação, eu preciso chegar em casa. Aí nós elevamos o desejo ao padrão de necessidade. Quando acontece isso, provavelmente uma idolatria está começando a se formar. Toda vez que nos tornamos leal a alguma coisa em detrimento de Deus, um altar foi erguido e ali está um ídolo. Como se guardar dos ídolos? Só relembrando o verso, filhinhos,
Guardem-se dos ídolos. Estamos explicando o versículo de trás para frente. Explicamos o que é idolatria. O que na nossa sociedade muitos ficam querendo dizer só, idolatria é orar para santo. Não. Isso também é idolatria, mas é mais do que isso. Idolatria é se inclinar para qualquer coisa que não Deus. Agora, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos conversar um pouco sobre guardar. O tema bíblico da idolatria oferece uma ferramenta penetrante para compreender as fontes e os caminhos do nosso comportamento. Se queremos ajudar pessoas a realmente olhar para Deus, nós devemos saber qual Deus alternativo está clamando pela atenção dela. Como está aqui também na nossa ordem de culto, Ezequiel 14:4. Ezequiel 14:4 diz, ora, diga-lhes assim, diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto. Quando um ídolo é erguido, ele toma a nossa visão, ele toma a nossa frente, ele passa a ser para onde estamos olhando, ele se torna o objeto da nossa atenção. Essas forças e influências não determinam e nem desculpam o nosso pecado, mas nutrem, canalizam e exacerbam a nossa pecaminosidade em determinadas direções. O arrependimento verdadeiro surge quando eu identifico os meus desejos desordenados que tomaram o lugar da vontade de Deus. Reforço, o problema não é o desejo, o problema é a força que esse desejo ganha. A primeira tarefa para se guardar dos ídolos é então reconhecer e aceitar que eu e você temos um coração de adorador, de Deus ou das coisas criadas. Reter esse conceito de idolatria permite às pessoas enxergarem Cristo como libertador poderoso. Ora, se eu sei o quanta luta tem dentro da minha alma, eu consigo perceber melhor o quanto eu preciso de Jesus. Mas não é isso que vem acontecendo dentro de muitas comunidades cristãs. O que nós temos dentro de muitas comunidades, e obviamente as pessoas que não creem em Cristo creem no seguinte: nós, seres humanos, somos maravilhosos, somos belos, somos poderosos, somos fortes, como esse homem aí, destemido, arregação nas mangas. E a obra da cruz é pequenininha, eu não preciso muito dela, porque eu sou muito forte. Reconhecer idolatria nos faz colocar no devido lugar. Quanto eu preciso de Deus, quanta luta tem na minha alma, como eu preciso ser transformado por Deus, como eu sou pecador, isso me facilita ser mais compreensivo com os erros dos outros. Isso vai sim me ajudar a ser mais tolerante, porque eu enxergo nele a minha falha também, porque eu me ponho na situação de quem precisa de Deus. E quando você crê nisso, quando você começa a praticar isso, sabe o que vai acontecer? A cruz de Cristo vai crescer. O seu Cristo vai se tornar a pessoa mais preciosa, uma pessoa maior, uma pessoa com quem você quer estar, aquele a quem você quer dar glória, aquele a quem você confia, aquele a quem você quer, fala assim, Senhor, então eu quero reordenar esse meu desejo. Se o Senhor diz que isso não é bom para mim, eu não vou fazer. E aí, quando alguém vem aqui na frente e fala isso, você vai parar de ver, aquele cara falou lá, não tem nada a ver. Você vai começar a poder falar, puxa, o que ele falou é a verdade de Deus. Por mais que eu não queira aquilo, por mais que seja duro abrir mão daquilo, eu vou abrir. Cuidado, ídolos enganam, ídolos mentem, ídolos escravizam. Então precisamos inverter esse raciocínio. Tem um detalhe muito importante. Tudo bem, você acatou essa mensagem, você falou, puxa, eu sou um idólatra, eu quero mudar, eu reconheço, estou me sentindo pequenininho, como você falou, Fábio, estou me sentindo. Mas tem um detalhe muito importante agora. Não faça você uma guerra contra os ídolos na sua força. E a estratégia não é guerrear contra os ídolos. A estratégia é amar a Deus. Não adianta você guerrear contra os ídolos para que você se sinta livre. A única forma de libertar dos ídolos, porque somos adoradores, é adorar a quem de fato devemos adorar. Por que então se guardar dos ídolos? Ídolo é uma coisa que me torna leal em detrimento a Deus. Sabendo que ídolos mentem, escravizam e matam, está aí um grande motivo para a gente se guardar dos ídolos. Um texto em 1 Coríntios 10,14 dá a dica de outra forma, diz fugir da idolatria.
devemos nos guardar dos ídolos, porque esse é o plano amoroso de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 1 João 3. Primeira João 3, a gente vai ler de 1 a 3. Antes só de ler, ainda colocando um motivo para se guardar dos ídolos, esse é o plano amoroso de Deus para nós. Nós não lemos, eu já li 2 vezes aqui, Colossenses, que diz que todo o universo converge em Cristo. Viver com Cristo é a razão da existência. Esse é o maior motivo para se guardar dos ídolos. 1 João 3, de 1 a 3. Tá? É a 1 João, tá? Não é o Evangelho de João, é a carta de João. 1 João, capítulo 3, versos 1 a 3, eu mesmo vou ler para vocês. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É assim que a gente termina o verso também. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus, né? Não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E olha aqui por que se guardar dos ídolos ainda. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, semelhantes ao Cristo ressurreto. Pois o veremos como ele é. Mais um motivo para se guardar dos ídolos, leia aqui embaixo. Todo aquele que tem essa esperança nele, em Jesus, e que um dia estaremos com ele para sempre, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E de novo, esse purifica-se a si mesmo não é uma autoflagelação, uma alta capacidade, uma luta de si mesmo, mas é o devotar-se a Deus. Somos, sim, passíveis de adorar ídolos. Por isso que ele fala, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então esse é um problema real de todos que estão aqui nessa manhã. E eu tenho mais uma imagem para as crianças, que é o último desenho. Olha lá. Coloquem agora, dentro do outro coração, um baú de tesouro. Por quê? Porque Jesus disse assim, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6, 21, para os que gostam de anotar. Já tivemos um sermão no domingo de carnaval, que o pastor Heber falou sobre Provérbios 4, 23, que diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Discutir sobre idolatria é discutir sobre motivação. Discutir sobre motivação é discutir sobre coração. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. O plano de Deus é que o tesouro do nosso coração seja Ele mesmo. Esse é o plano de Deus. E é só isso que pode nos libertar da escravidão da idolatria. E isso pode nos libertar, como na história que eu li, de em vez de nos frustrarmos e nos aborrecermos numa noite, porque os planos deram errados, nos alegrarmos em fazer a vontade de Deus, numa oportunidade de servir, numa oportunidade de amar. Eu e você fomos criados para adorar a Deus e mais nada, mais ninguém, mais nenhuma sensação, nenhuma experiência, relacionamento ou qualquer coisa que exista nesse mundo criado por Deus. Podemos e devemos desfrutar dos relacionamentos, do amor conjugal, do amor paternal, de uma boa comida, de uma boa bebida, apreciar as maravilhas dessa era que Deus criou, com mares, montanhas, praias, obras arquitetônicas, obras de arte, música, pintura, escultura, filmes, mas não podemos amar essas coisas mais que a Deus. Não podemos ser fiel aos nossos desejos por essas coisas, mas sim fiéis a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu reforço uma coisa que a teologia reformada tem de bem diferente. Nós não vemos o mundo como um problema. Nós vemos que o mundo é uma influência, mas nós não vemos o mundo como um problema. O mundo em si não é pecado. Pecado é amar o mundo. E nisso a teologia reformada é muito diferente.
seja da teologia católica, seja da teologia evangélica, onde acaba se apontando que, se eu estiver isolado, bem longe das coisas pecaminosas, aí eu estou santo. Não, a visão bíblica é, eu vivo no mundo, amando mais a Deus do que qualquer coisa. Por isso que o cristão se torna livre para ir e estar em muitos lugares, em quase quaisquer lugares, para apreciar quase quaisquer coisas. Porque ele é livre para fazer essas coisas, desde que ele não as ame mais do que a Deus. Quando fazemos isso, nós damos glória a Deus. Mas não só isso. Quando fazemos isso, nós gozamos de Deus. Nós deleitamos em Deus, nós vivemos em Deus, nós aproveitamos e desfrutamos da verdadeira alegria que Deus nos quer dar, da sua presença e do seu poder, baseado na obra da cruz e no poder remidor de Jesus, como nós acabamos de ler nesse texto de 1 João 3. Como sempre eu tenho falado aqui com vocês, devemos buscar a vontade de Deus, para a glória dele, mas para a nossa alegria. Porque quando buscamos a vontade de Deus, quando fazemos de Deus realmente o nosso tesouro, nós realmente poderemos ter contentamento e sermos felizes. A glória de Deus e a nossa alegria andam juntas. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém.